O amor nunca nos faltará. Humberto Fabre pelo Espírito João Sálvio. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Responsável por uma coletividade de razoáveis proporções, João Sálvio não soube honrar com os compromissos por ele assumidos, repetindo velhos hábitos de corrupção, negligência e soberba enraizados em seu espírito pela repetição desses padrões em existências pregressas. Com psicografia de Humberto Fabre, O Amor Nunca Nos Faltará conta a trajetória de evolução moral de João Sálvio após seu repentino desencarne, onde vemos que, mesmo quando acreditamos não sermos merecedores, Deus sempre revela caminhos de redenção possíveis a nossos espíritos necessitados. A nós, basta a disposição para o bendito trabalho reparador. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Prefácio. Como enfrentar os gigantescos deslizes cometidos em uma das minhas existências, após o início da minha conscientização sobre os atos cometidos. São exatamente nestes momentos de profundos questionamentos, que a misericórdia do Senhor, através de seus prepostos, vem nos atender para que não caiamos em processos autoflagelativos através da culpa, que nos prende ao passado, comprometendo as realizações do presente e, consequentemente, como desdobramento lógico, o embaraçamento do futuro. Responsável que eu me encontrava à frente de uma coletividade de razoáveis proporções, não soube honrar com os compromissos por mim assumidos e, pelo modelo que seguia, todo ele montado em outras existências, sendo então reforçada como tendências na última experiência planetária, vinha repetir pura e simplesmente o que se tornara um hábito enraizado. Mas, como tudo nas leis do Senhor, incitas que se encontram em nossa consciência, terminam por despertar-nos pelo desgaste que vai gradativamente ocorrendo em nosso íntimo, em virtude das ações em contrário ao amor, esgotar-nos de tal maneira que, por fim, somos vencidos por nós mesmos, pela nossa herança divina, cuja fatalidade evolutiva nos leva irremediavelmente para o bem, não apenas nosso como também a se refletir em nossos semelhantes. São amargas e também agradáveis lições as quais eu gostaria de compartilhar com você, leitor, amigo, em rápidas palavras que se seguem em nosso despretensioso relato, onde apresento um quadro de um simples servidor que, um dia, chegou em processo autofascinante, achar-se acima de tudo e de todos, até mesmo, pretensiosamente e, por que não dizer ingenuamente, acima do próprio Deus. João Sálvio. Capítulo 1. Acima de todos. Eu estava lá na votação e não perderia por nada aquela sessão, pois os meus interesses e de meus colegas de partido precisavam ser defendidos, principalmente no campo dos meus negócios, a pecuária de corte. Precisávamos daquelas áreas para o aumento da produção, porque tínhamos interesse na exportação do produto que vinha alcançando excelentes resultados nos países compradores, com o reconhecimento da nossa qualidade. Como dominávamos este segmento, os agrados pessoais que já havíamos realizado, tendo eu como um dos cabeças convocados para essa força-tarefa, favorecia-nos com votos também de partidos menores, fora todo o lobby junto aos mais resistentes, oferecendo-lhes parcelas de ganho em seus negócios que por vezes faziam parte indireta. Era risível, nas reuniões que realizávamos com os meus colegas de partido, fosse na minha mansão de praia ou em uma das minhas fazendas, essa intromissão de certos grupos que vinham com aquela conversinha de proteção ambiental etc, etc. Proteção ambiental coisa nenhuma, porque uma pergunta era óbvia: quem pagaria as contas no final de cada mês? Não somente as minhas, mas também aquelas que nós havíamos nos responsabilizado como um grupo bem constituído, cujos interesses estavam alinhados. Esse pessoal, os tais protetores, precisavam mesmo era colocar a mão na massa, trabalhar duro como os meus progenitores trabalharam, e não ficar com os seus discursos vazios de gente que desperdiça o tempo que parece ter de sobra. Alguns deles, poucos aliás, que viviam mais incrustados nas áreas ditas de conservação, ou pelo menos aquelas que eles tentavam transformar, nosso grupo tinha dado algum jeito, criando determinados acidentes, fazendo que parassem de uma vez por todas de nos incomodar. Mas esses episódios eram mais raros, depois que a imprensa, pelo menos aquelas que nós não tínhamos tanto acesso,
calando a boca de jornalistas mexeriqueiros, tinha dado muito em cima, principalmente quando um acidente com um dos desocupados ocorria. Bom mesmo era o tempo dos meus avós paternos e do meu pai, que podia usar de metodologia direta, disparando suas armas e resolvendo de uma vez esses impasses. Como o mundo estava mudado, e como as pessoas interessadas no progresso eram mal compreendidas. Pelo menos era assim que nós nos vendíamos junto às coletividades que nos elegeram e continuavam a nos reeleger, às vezes precisando também que elas fossem convencidas de maneira mais direta, com certos agrados ou com algumas conversas mais reservadas com os líderes das comunidades. Bem, o mais importante de tudo é que a votação terminou por nos favorecer, apesar do custo alto que o nosso grupo teve que arcar, mas que, de alguma maneira, seria amplamente reembolsado pelos altos lucros que adviriam dessa nova área. Bastou que ocorresse o sim, que nos favoreceu, para mandarmos ligar os motores das máquinas e colocar aquelas árvores todas no chão, para a transferência imediata das madeireiras que já haviam negociado com os compradores. Não que precisássemos tanto assim da oficialização, contudo, ela nos garantiu de forma absoluta a negociação do que tínhamos agora adquirido, porque, de certa forma, já havíamos tomado conta de uma boa parte da área, usando para isso gente nossa no processo da ocupação desordenada. Naquela noite, alta madrugada aliás, voltei para casa satisfeito pelo resultado da votação, cuja sessão tinha avançado noite adentro e, vencida a importante etapa, saí com o nosso grupo para comemorarmos, em local reservado para as nossas festinhas, sempre regadas com muita bebida, farta comida e claro, algumas jovens de plantão. Ao entrar em casa, eu respirava o ar de um vencedor nato, muito acima de todos, sentindo-me um verdadeiro rei. Aliás, como era conhecido na atividade herdada da minha família e, sendo reconhecido também por esse título, entre os meus pares e até pelos concorrentes. Capítulo 2. Completo abandono em casa, todos, minha esposa, meus 2 filhos ainda crianças, quase adolescentes, com apenas 1 ano de diferença de nascimento entre eles, e os funcionários, dormiam pesado enquanto eu, embalado no álcool como me encontrava e continuando a dar vazão para o meu ego superestimulado, decidi fechar a noite com chave de ouro e tomar mais um uísque da minha enorme coleção, selecionando um dos mais caros e especiais. A quantidade de garrafas que eu possuía em minha adega, repleta de finas bebidas, exercia um encanto especial para mim, como se fosse um tesouro, o que de fato era, pelos custos ali envolvidos. Fui em direção daquela que tinha no local um destaque especial, a começar por sua embalagem, toda ela esculpida em madeira, produzida por artesão reconhecido no mercado internacional. Com o cuidado devido, fui abrindo a embalagem e a garrafa, colocando o líquido em um dos tantos copos de cristal específicos para degustação daquele tipo de produto, fascinando-me pela coloração e pelo odor de puro malte. Estranhamente, ao primeiro gole, senti um certo formigamento no lado esquerdo do meu corpo, seguido de uma dor de cabeça muito forte que estabeleceu uma tontura, fazendo que eu perdesse o equilíbrio e fosse parar direto no piso, derrubando algumas garrafas na tentativa de querer apoiar-me em uma pequena mesa próxima. Por mais esforço que eu fizesse, não conseguia coordenar os meus movimentos, sendo impossibilitado de pedir socorro, e quanto ao barulho produzido pela queda das garrafas, pela distância em que se encontrava as instalações da adega na minha mansão, provavelmente o som não seria ouvido pelos criados ou mesmo pela minha esposa ou filhos. Passei a pedir por socorro, logicamente, sem que a minha voz pudesse produzir qualquer ruído, era simplesmente uma expressão de natureza mental. Atribuí a princípio que eu estivesse em um quadro de semiconsciência, numa experiência estranhíssima, porque sentia-me deslocado do corpo cerca de alguns centímetros, sem que eu entendesse o porquê de não conseguir movê-lo. Não saberia precisar a quantidade de horas que permaneci naquela situação, até que o nosso mordomo, provavelmente ao encontrar a porta da adega aberta, foi conferir o que se passava, e encontrou-me no local com a aparência de semi-morto pela palidez e a condição de imobilidade. Apesar de não poder mexer um dedo sequer, eu conseguia ouvir o que se passava ao meu redor com absoluta fidelidade, sendo que a cegueira de ambos os olhos passou a fazer parte do estranho cometimento.
Registrei com clareza os pedidos de socorro do profissional para minha esposa e demais funcionários da residência, e a correria que se estabelecera para chamar médicos e ambulância. Pela extensão telefônica na minha adega, pude ouvir o mordomo solicitar ao nosso facultativo, pedindo urgência nas providências para minha remoção ao hospital mais próximo. Pelas atitudes desequilibradas das pessoas, a começar por Carmela, minha esposa, e meus 2 filhos, o meu desespero foi aumentando de tal forma, que eu procurava de alguma maneira perder a consciência sem conseguir um resultado favorável. A tortura parecia não ter fim e piorou com a chegada do socorro, quando colocaram-me na maca, fazendo-me sentir, ou pelo menos eu achava que sentia alguma coisa, os choques consecutivos que pareciam ser dados no meu corpo. Fui transportado como se fosse um saco de batatas, tamanho descuido em relação à importante pessoa que estava à frente dos supostos enfermeiros ou médicos. Mais uma vez eu me senti deslocado do corpo, agora mais estranhamente para mim, pois recuperara parte da visão, podendo ver a princípio de forma embaçada, mas ainda assim, mantendo a audição perfeita. Percebia que, por algum recurso desconhecido, eu não usava os olhos do corpo à medida que o embaçamento foi desaparecendo e, completamente voltado aos conceitos materialistas, só poderia admitir que a ocorrência estava ligada à súbita perda de controle, onde o cérebro, de alguma forma, procurava corrigir ou mesmo administrar os sentidos por outras vias. A partir desse instante, o que já estava muito ruim, ficou pior quando ouvi ao longe alguém mencionar, fosse ele um médico, enfermeiro ou mesmo um dos meus acompanhantes, que eu sofrera um AVC. A informação produziu um choque emocional gigantesco sobre mim, e comecei, de todas as maneiras, querer me expressar para alterar a minha condição, porém, por mais que eu me esforçasse, nem sequer uma pálpebra de um dos meus olhos eu conseguia mover. Via-me preso ao corpo, sem que ele obedecesse ao meu comando, enquanto tudo o que era feito por mim pelos médicos e assistentes, parecia-me somente algumas medidas paliativas, literalmente sem qualquer efeito objetivo que me tirasse daquela situação de profundo horror. Achei que ao continuar daquela forma, desesperada, eu fosse enlouquecer, porque passei a pedir por socorro a Carmela e aos meus filhos, que sequer eu registrava a presença, como se todos, de um momento para o outro, houvessem me abandonado por completo. Capítulo 3. Aflição. Diante de tudo o que ocorria, à minha volta e sem poder fazer coisa alguma em contrário, cheguei a perder a consciência e não saberia dizer o tempo em que estive nessa condição, mas, ao retomá-la, notei que a minha visão estava novamente comprometida. Todavia, a audição continuava impecável, porque ouvi alguém, provavelmente 2 enfermeiros, conversando entre si. Pobre Dr. João Sálvio, político poderoso, milionário e bem-sucedido, hoje é vítima de um AVC, sendo que a sua condição é de um completo vegetal. Achei aquilo um insulto e imediatamente quis protestar. Entretanto, eu sequer consegui mover um músculo que fosse, acreditando que poderia estar sob efeito de forte medicação e não no estado em que aquele sujeitinho vaticinava. Parei de me esforçar para dar atenção às colocações do outro insensível interlocutor, que continuou sem qualquer ponta de misericórdia por um enfermo. Pois é, a família está desesperada, mas o Todo-Poderoso aí que, aliás, prejudicou o meu tio em um negócio com terras e gado, está passando pelo que merece. Tomara que a terra lhe seja leve. Aquilo era demais, porque se fossem enfermeiros, como poderiam faltar com tamanha falta de ética? Quando eu saísse daquela condição em que me encontrava, mandaria que os meus auxiliares dessem um jeito nesses 2 animais. A demissão pura e simples desses incompetentes seria muito suave, precisaria ser uma medida definitiva. Sentia-me ultrajado ao extremo e, com o estado alterado em que me encontrava, deu-me a impressão que eu perderia novamente os sentidos quando ouvi a voz da Carmela, que modificou significativamente o meu quadro quando disse: "Bom dia, meu amor. Tenho poucos instantes para estar ao seu lado, porque, para a sua recuperação, as medidas tomadas foram as melhores no sentido de inseri-lo na UTI. Por conta disso, não é permitido que as visitas sejam prolongadas.
Saiba que estamos orando pela sua recuperação, e logo eu, você e os nossos filhos, estaremos juntos novamente para a alegria de todos, não somente a nossa, mas também dos nossos parentes e amigos. Fique bem e confiante para que a sua atitude positiva influencie na sua recuperação. Te amamos muito. Ouvi apenas um pequeno estalido de um beijo depositado em mim, porém, sem qualquer possibilidade de senti-lo em minha face. Desesperado, clamava sem qualquer maneira de transformar os meus apelos em movimento ou voz. Carmela, por misericórdia, não me deixe. Tenho consciência completa, somente não consigo me expressar ainda. Não se vá, por favor, não se vá. Chorava copiosamente, mas sem saber se alguma lágrima poderia ser derramada, pois a insensibilidade facial era completa. Minha aflição era tamanha que, apesar de ser religioso apenas por interesse de campanha, passei a clamar pela misericórdia de Deus, e caso ele de fato existisse, talvez pudesse me atender de alguma maneira, me tirando daquele inferno torturante. Capítulo 4. Acusações. Não demorou para eu obter uma resposta que me surpreendeu, pois ao orar somente pela medida aflitiva, sem fé em que eu pudesse ser atendido, por sempre acreditar na inexistência de Deus, de repente, ouvi um comentário seguido de uma solene gargalhada. Vejam, camaradas, o patife está rezando, achando que será atendido por uma força superior ou algo que o valha. Para o seu governo, corrupto maldito, saiba que estamos te esperando do lado de cá para o adequado ajuste de contas por tudo o que você nos fez, ou também, deixou de fazer. Eu sou um dos lesados pelas suas maracutaias, aquelas que você fez em matéria de forçar desapropriações, ganhando dinheiro fácil com as suas propriedades que ficavam próximas das áreas que seriam beneficiadas. Revoltei-me em ouvir aquelas acusações desrespeitosas, podendo atribuir a algum enfermeiro, sendo que, a única explicação condizente para mim, seria o fato de ter, de alguma forma, orado usando a palavra articulada. Concluí que as minhas manifestações corporais estavam voltando e, com isso, eu poderia iniciar de imediato as medidas corretivas que eu levaria a efeito para o incauto que estava à minha frente. Sem poder vê-lo eu falei, ou achei que falava. Escute, seu imbecil, tão logo eu saia dessa imobilidade que me cerceia os movimentos, saiba você que eu pessoalmente cuidarei do seu caso, bem como do outro desgraçado que se referiu ao meu quadro, desejando que a terra me fosse leve. Ao fazer essa colocação, crendo que articulava de alguma forma a palavra, ouvi risos, podendo identificar que várias pessoas se encontravam no local. Sem qualquer consideração, o miserável falou. Pessoal, o doutorzinho famoso, João Sálvio, que comprou o diploma, acha que está falando com o povo que ainda não cerrou o paletó de madeira. Dirigindo-se para mim particularmente, continuou. Escute bem, seu palhaço, sua comunicação está restrita agora ao nosso plano, e não ao que o seu corpo moribundo se encontra. Você está prestes a morrer e vamos colaborar ativamente para que ocorra no menor tempo possível usando, para isso, todo tipo de tortura mental que pudermos, simplesmente relembrando os seus feitos, ou melhor, malfeitos. Gostaria de te informar que nos encontramos alegremente reunidos com mais 30 credores diretos, todos eles devidamente afetados pelos seus golpes financeiros. Talvez em sua pequenez mental, você se achou acima do bem e do mal, porém, por aqui não existem guarda-costas, lacaios ou amiguinhos sanguessugas que se locupletam com as suas maracutaias. Aqui, seu rato, existem somente os gatos te aguardando, para aplicar a verdadeira justiça, a nossa, é claro. Informo que você ficará muito satisfeito em saber que todas as verbas desviadas, deixando coletividades inteiras sem qualquer assistência, serão por nós cobradas moralmente, diante de um tribunal que montamos, para que possamos desfilar a quantidade de mães e pais que viram morrer à fome seus filhos e filhas, por se encontrarem todos na miséria cuja responsabilidade é sua e de seus comparsas. Num hospital você ouviria de algum médico a seguinte recomendação: por agora, descanse. Mas, de todos nós, você irá ouvir a partir de agora: labute para morrer logo seu canalha, porque a terra poderá ser leve para o seu corpo, mas a nossa cobrança mental pesará toneladas.
Não suportei mais tantos descalabros e passei a gritar imprecações, todas as que eu tinha em meu dicionário pessoal, recebendo apenas gargalhadas sarcásticas como resposta. Capítulo 5. Rei ou miserável? Perdi completamente a noção do tempo debaixo de tantas acusações que me feriam profundamente, muito mais do que as torturas que me eram reservadas e que eu passei a sentir a partir de determinado dia, onde todos os tipos de instrumentos pareciam ser utilizados, fazendo-me padecer horrivelmente, sem contar as sevícias de que também era alvo. Quanto mais eu pedia por misericórdia para aquela horda de torturadores, pior ficava, porque, em adicional, para aumentar o meu drama, a visão continuava a me faltar e, com isso, dava-me a impressão que era mais um ponto de motivação para que eles sentissem completo prazer em exponenciar o meu padecimento. Tudo seguia de forma horripilante, incluindo os odores insuportáveis que parecia exalar por todos os meus poros, piorando este estado, quando eu estava sendo submetido a algum espancamento. Entretanto, como tudo pode ter um fim, um dia, subitamente, vozes, pessoas e agressões, desapareceram da minha mente, dando-me a certeza dentro das minhas convicções, que eu havia morrido, pois a morte para mim representava o nada, o vazio absoluto. Não saberia dizer o tempo que durou tamanha experiência, porque da mesma forma que tudo parecia ter se encerrado, recordo-me que despertei em um local simples, percebendo-me sendo sustentado num suave abraço, onde uma mulher afrodescendente falava comigo sem que eu conseguisse entender realmente o que se passava. Olhava para ela que, de certa maneira, poderia estar ocorrendo algum tipo de comunicação de caráter apenas visual, porque em relação às minhas expressões, eu sentia-me completamente bloqueado e por mais que eu fizesse inúmeras tentativas, sequer o comando dado para os meus braços era respondido com o mínimo movimento. No entanto, uma única coisa não me era suprimida, o movimento da minha cabeça, onde girando-a para um lado ou outro eu conseguia ver um pouco do ambiente em que me encontrava. Para quem era habituado a viver em mansões, fossem as minhas próprias ou aquelas que pertenciam aos meus amigos mais próximos, eu me encontrava em uma residência tão simplória, que poderia beirar a condição de miséria. Podia notar com clareza que meu pai também era um afrodescendente e, apesar dos meus preconceitos mantidos pela cor, religião e mesmo também, dependendo da nacionalidade, percebia que tanto ele como minha mãe possuíam verdadeiro carinho para comigo. Algumas vezes, quando me encontrava desperto, depois de sonhos rotineiros de locais ricos e regados com tudo o que era de melhor, como se eu estivesse vivenciando a vida de um príncipe, eu notava a minha mãe disfarçando as lágrimas, muito provavelmente por mim. Sem compreender o que se passava e sem qualquer possibilidade de me comunicar, percebia-me com manifestações de um adulto, contudo, preso em um local estranho que me continha qualquer manifestação. Foi em uma dessas vezes, onde as condições normais da vida de uma pessoa se repetem sem que possamos dar muita importância que, em um banho onde a água acalmava-me enormemente, em um espelho próximo daqueles guarda-roupas antigos, pude ver que me encontrava dentro de uma bacia em cima de uma mesa tosca e, ao ser retirado dela, num relance, notei que o meu corpo era de uma mutilação completa onde, em uma fração de segundo causou-me tamanho horror que, em desespero, passei a chorar tão profundamente que lembro-me da dificuldade daquela jovem, posicionada como minha mãe, em acalmar-me, e pude ainda ouvir a voz de uma senhora, que pareceu-me mais experiente, recomendar algum chá que me acalmasse. Vencida a primeira crise, eu me perguntava o que era tudo aquilo, onde duas realidades pareciam se contrastar, uma vida de rei e outra de miserável em todas as condições. Capítulo 6. Pesadelos continuados. Pela estranheza dos acontecimentos que se sucediam, passei a atribuir a um tipo de pesadelo, muito provavelmente ocasionado por medicamentos de caráter alucinógeno, porque não poderiam todas aquelas ocorrências serem reais. Aquela moça que se postava como minha mãe, procurava de todas as maneiras algum tipo de assistência para mim, onde eu era levado a benzedeiras e outros cultos, visando minimizar a condição em que eu parecia me encontrar naquele sonho insano. Pelo pouco que me era permitido perceber, porque em questão de dias ou semanas, sem que eu conseguisse precisar de fato o tempo, passei a dormir cada vez mais e, ao despertar,
minha visão passou a sofrer de certa limitação, onde as imagens foram se tornando embaçadas, para logo desaparecerem por completo. Ouvi uma voz feminina certo dia, a qual eu não identificava como a da minha mãe, dizendo que a minha pouca ou nenhuma saúde se complicara de forma irrecuperável. O terror se implantou em mim, porque de imediato fiz uma associação com a possibilidade daquela pessoa ser uma médica e eu estar em estado grave pelo longo tempo de internação no hospital que, pela lógica, pelo menos a minha, era onde eu continuava. Extremamente abatido com a notícia, passei a regurgitar, mesmo sem a minha vontade, tudo que me era oferecido, até chegar ao ponto do meu organismo não aceitar mais sequer um pouco de água. Os sons da voz daquele rapaz que se posicionava como o meu pai, e o pranto da moça que representava a minha mãe, entre outros sons esparsos, foram gradativamente diminuindo e um sono arrebatador apresentou-se, levando-me a um silêncio absoluto. Não sei quanto tempo se passou, mas não me pareceu longo em demasia, para mais uma vez eu despertar, nesta oportunidade, em uma choça, um local ainda mais pobre quando comparado ao pesadelo em que eu suportara e, novamente, as minhas manifestações estavam comprometidas, tendo os membros atrofiados e sem poder me expressar pela voz, emitindo apenas alguns grunhidos roucos. Entretanto, eu ouvia e enxergava com naturalidade, tendo clareza de ser um adulto em um corpo que me parecia infantil, sendo cuidado por uma menina que era classificada como uma irmã mais velha, enquanto os assim colocados como meus pais neste novo pesadelo, precisavam trabalhar na roça. Talvez eu não tivesse morrido e alguma nova terapia deveria estar sendo levada a efeito, me colocando em rota de uma recuperação que não chegava nunca. Dentro de tanto sofrimento, pelo menos aquelas pessoas que me achincalhavam tanto naqueles dramas oníricos, que pareciam ferir a minha moral e o meu corpo, haviam desaparecido, apesar de nada ou muito pouco ter se alterado diante de tantas esquisitices. Chegava mesmo a desejar que talvez a morte fosse a melhor medida para um sujeito que, segundo eu ouvira, deveria estar vegetando. Perguntava-me, como morrer, se eu sequer tinha condição de me movimentar para dar fim àquele martírio por minha própria conta. Capítulo 7. Tentativa de fuga. Mais um período de tempo e eu estava novamente entrando em um estado onírico de sonhos repetitivos e duradouros. Se foram semanas ou meses naquela condição eu não saberia precisar, mas certo dia despertei, podendo gradativamente abrir os meus olhos e, à medida que a minha pupila foi se habituando à claridade controlada do local, passei a observá-lo com maior riqueza de detalhes. Encontrava-me em uma cama de hospital com certeza, cuja estrutura moderna possuía uma espécie de redoma translúcida, e pela divisão que pude perceber, deu-me a impressão de ser um tipo de enfermaria, onde espécies de cortinas isolavam cada um dos pacientes. Aos pés da minha cama, dois aparelhos com telas finíssimas que eu jamais supus existir, pareciam marcar com traços algum tipo de informação a meu respeito. Imediatamente pude verificar que o meu corpo, apesar de estar um tanto mais abatido, encontrava-se intacto, confirmando, então, que tudo o que experimentara não passava de pesadelos estranhíssimos e sem qualquer lógica. Afinal, eu muito provavelmente despertara de um estado comatoso e, com absoluta certeza, talvez o tempo houvesse passado mais do que eu pudesse supor, fazendo que a ciência médica e a tecnologia avançasse. Mas, quanto tempo de fato passara desde a minha internação, perguntava-me, quando fui surpreendido pela figura de um médico ou talvez enfermeiro aos pés de minha cama. Apesar da estrutura translúcida, o som de sua voz era perfeito, porque ele iniciou cumprimentando-me e questionando a respeito do meu estado. Boa tarde, João Sálvio. Sente-se melhor? Achei um tanto íntima a sua postura, pois estava habituado a ser tratado com a deferência do doutor em todas as ocasiões, no entanto, essa não era uma hora para maiores observações nesse sentido. Procurei responder, mas a minha voz falhou, e depois de algumas tentativas, pude começar informando, sinto-me melhor. Sim, não sei, é natural que seja assim depois dos procedimentos que precisamos adotar em seu tratamento de razoável curso. Ainda sem poder entender o que se passava realmente, mas com a possibilidade de articular melhor as palavras, retornei com o básico, o senhor é
Meu nome é Astolfo, sou um dos médicos responsáveis por esta ala onde você se encontra em procedimento de recuperação. Não gostei do você, por ser de muita intimidade para quem ocupava cargo de tamanha importância como eu, todavia, me interessava o diálogo, para que fosse possível obter maiores informações. Dr. Astolfo, pois não? Sim. Muito bem, como sou um homem observador, notei que equipamentos muito modernos me atendem de certa forma. O senhor poderia me informar quanto tempo me encontro neste estado? Apesar do tempo não ser o fator mais importante e sim a sua recuperação, já se passaram aproximadamente 30 anos desde sua primeira internação. Foi um choque o período informado, porque se decorreram 30 anos, tudo, absolutamente tudo havia sido alterado. Talvez a minha esposa já tivesse falecido, os meus filhos, o que seria deles? Minha posição em relação às atividades profissionais, meu status na sociedade e todas as minhas conquistas, literalmente perdidas e muito provavelmente, há muito esquecidas. Uma sensação de debilidade me envolveu com tamanho poder, que lágrimas amargas se fizeram presentes, apesar da fortaleza da minha própria educação paterna, no sentido sempre de que o homem não poderia chorar para não demonstrar fraqueza, principalmente diante de outro. Não sei exatamente o que me deu, porque eu naquele instante era um pobre paciente e decidi ignorar tudo o que mantinha em relação aos valores e dei margem abertamente ao meu choro, procurando de alguma maneira fugir da realidade que me era apresentada e, se pudesse, fugir de mim mesmo. Capítulo 8. Preocupações. A dor era tamanha diante de tal informação, que eu simplesmente não possuía forças para questionar a respeito dos meus próprios familiares, pelas lágrimas abundantes e soluços continuados. Como o controle não me era possível, percebi que a película que cerrava a minha cama, foi adquirindo uma coloração azul clara e um sono arrebatador foi se implantando até que, vencido como me encontrava, entreguei-me completamente. Não saberia calcular quantas horas estive dormindo em um sono completamente isento de sonhos e, quando despertei, de forma suave, senti-me mais tranquilo, mas não conformado com o que me ocorrera. Não demorou para que o mesmo facultativo se apresentasse aos pés do meu leito. Entretanto, nesta oportunidade, acompanhado de uma jovem que, tão logo eles me saudaram, foi apresentada também como médica cujo nome era Gracinda, exatamente o de minha genitora, que há muito já houvera falecido. Ato contínuo, o Dr. Astolfo, apertando o pequeno controle, fez que a película se recolhesse como um todo, desaparecendo por debaixo da cama, dando-me a impressão de maior proximidade com os médicos. Na condição em que me encontrava, não muito habituado a utilizar dos chamados bons modos, pois mais eu era o obedecido e não o que necessitava obedecer, solicitei outra vez que o médico retornasse com as informações a respeito do tempo de internação. A confirmação se deu rápida, como se ele esperasse uma segunda pergunta, que eu procurei lançar em seguida. Doutor, e a minha família, Carmela e meus 2 filhos, onde estão, como se encontram? Ele, expressando profunda tranquilidade no olhar, respondeu: Carmela está se recuperando, pois o seu passamento se deu há cerca de 6 meses apenas, enquanto que os seus 2 filhos, já quase beirando a casa dos 50 anos, pela pequena diferença de idade, encontram-se em plena atividade em uma das propriedades que te pertenceu, decidindo ambos a não trilharem os caminhos na política como foi o seu caso. As colocações do médico me soaram estranhíssimas, primeiro em relação a Carmela e, logo depois, as propriedades que me pertenceram e as suas respectivas reduções. Antes que eu questionasse algo a respeito, foi a doutora Gracinda que se adiantou. Recomendamos para a sua melhor recuperação, que as preocupações sobre propriedades não lhe exijam dispêndio desnecessário de energias, que são importantes para a sua recuperação, porque o que realmente importa é saber que os seus familiares, todos eles aliás, estejam bem. Não aprovei de forma alguma a colocação da mocinha à minha frente, independente dela estar na condição de médica, mas, apesar de ter que engolir em seco as suas palavras pela debilidade em que eu me encontrava e, intrigado pela sua sensibilidade, perguntei-me mentalmente: como foi possível ela perceber a minha preocupação com as propriedades que restaram? Restaram, por quê?
Quando ia dar continuidade a um novo questionamento, ela retomou a palavra e disse: as informações adicionais serão repassadas a você no devido tempo. Para o momento, recomendo fortemente que procure descansar e, se for do seu interesse, ligue-se ao Senhor em prece. Como tenho a incumbência direta em seu tratamento, teremos muito que analisar daqui para adiante. Por enquanto, procure relaxar e, em breve tempo, a mocinha retornará para estender maiores apontamentos. Tenha um excelente dia pela frente. Capítulo 9. Fortes impressões. Em nada eu aprovei as palavras finais da médica que, em minha opinião, mal acabara de sair dos bancos de uma universidade. Acostumado a ser tratado pelos melhores especialistas, isto quando necessitava e muito raramente, pois eu tinha certa resistência a frequentar consultórios, estava diante de uma iniciante, dizendo-se responsável pelo meu tratamento e, o pior, na minha posição, internado em uma enfermaria, por mais equipada e diferenciada que ela pudesse ser. Um outro ponto intrigante se apresentou em minhas elucubrações relativas às propriedades. Muito provavelmente, a manutenção desses 30 anos consecutivos de internação tivesse consumido grande parte do meu patrimônio, e o pouco que sobrara estava agora sendo gerenciado pelos meus filhos. No entanto, e a minha pensão em virtude da enfermidade? Teria sido cortada por alguma razão ou mesmo movimentos dos meus adversários políticos. E a Carmela? Como teria vivido esse tempo todo, diante do quadro tão peculiar em que eu me encontrava incluído? Muito provavelmente, o desgosto em me ver na situação que eu ainda estava, teria levado a minha esposa para o túmulo. Diante das reflexões que se apresentavam, somente aí despertei para o fator idade, porque se eu estava há 30 anos nesta condição, já havia vivido, ou melhor, vegetado grande parte dos meus agora 70 anos, aproximadamente. Uma vez mais as lágrimas me visitaram, recordando-me da Carmela, que certamente teria falecido por conta da faixa etária, e porque eu continuava em situação tão absurda como me encontrava, tendo sido um prisioneiro no próprio corpo, sendo vítima de pesadelos absurdos e completamente desprovidos de nexo. O tumulto mental se estabeleceu e das lágrimas passei para um choro convulsivo e, sem que eu percebesse a presença de alguma pessoa, pude muito mal divisar que a fina película que envolvia o meu leito, se fechava uma vez mais com a coloração azul clara, proporcionando-me um sono incontrolável. Por algum recurso para mim desconhecido, pude ver-me fora do meu corpo, como se isso fosse possível, sendo conduzido por um tipo de enfermeiro ou alguém vestido com características semelhantes, a um pátio, onde estava o meu avô materno, que havia falecido há muito. Estranhamente, ele levantou-se de um banco que se encontrava num jardim extenso e perfumado e veio em minha direção, abrindo os seus braços e se dirigindo a mim em sua forma delicada de me tratar. Depois de nos abraçarmos demorada e emocionadamente, ele perguntou: "Olá Joãozinho, meu querido neto. Como anda você diante das suas novas experiências?" Não sei exatamente o que dizer, vovô Pietro, pois como esse sonho, sendo ele agradável, o que tive de experiências até o momento foram pesadelos horríveis, de um enfermo que vegetou aproximadamente 30 anos. Ele cofiou o bigode, sempre bem aparado, como era do seu costume e prosseguiu: "Compreendo o seu embaraço diante desses quadros tão especiais, no entanto, desde que você se achou desperto, com algumas informações que lhe foram repassadas, algo de mais significativo não lhe chamou a atenção." "Como assim, vovô? Existiria algum detalhe especial que vieste me alertar sobre a condição em que eu me encontrava ou, até, me encontro como paciente?" "Talvez, meu querido neto, você deva consultar com mais vagar as recordações relativas aos assim considerados pesadelos e procurar perceber o quanto eles podem ter sido mais reais do que você possa suspeitar. Não lhe passou pela mente em algum desses instantes a possibilidade de você não mais pertencer ao quadro dos chamados vivos, e ter passado para o mundo dos mortos, que, aliás, de morto não existe nada, pois tudo é vida no universo de Deus?" "Vovô, me perdoe, mas o que me diz não faz o menor sentido, pois a inexistência de vida depois da morte é mais do que provada." "Mesmo, João, por quem exatamente ou por qual estrutura científica? Aquela que não se ocupa da espiritualidade do ser ou das opiniões de alguns,
que se dizem autoridade no assunto sem ter a mínima noção das suas próprias realidades, de espíritos que são. São essas opiniões que embasam a tua. Reflita, meu filho, e você poderá ser iluminado pela bênção divina do esclarecimento, para se autoconhecer pelo menos dentro do que seja possível e aproveitar a realidade que se estampa à tua frente. João, ninguém morre, apenas mudamos de dimensão. Medite a esse respeito e entenda que para morrer não é necessário estar com o corpo cadaverizado e sim postar-se com inutilidade, tanto de caráter pessoal como coletivo. Desperte para a realidade que o corpo que lhe serviu no planeta encontra-se de retorno à Terra, sendo caracterizado como morto, sendo que ele se constitui em uma vestimenta apenas. De fato, despertei sobre choque intenso, vindo-me a lembrança do sonho com o meu avô e fortemente impregnada a palavra, morto, em minha mente, causando-me fortes impressões. Capítulo 10. Em conformação. Intrigado como me encontrava, acionei o pequeno botão que encontrei próximo ao meu leito, bem ao alcance das minhas mãos, imaginando tratar-se de um aparato para chamar um dos enfermeiros. Rapidamente fui atendido por uma jovem simpática e muito polida que depois de perguntar o que realmente eu necessitava, informou que procuraria me atender dentro do prazo possível. Eu solicitei a atenção de um médico para esclarecer-me, rogando mentalmente que eu não fosse atendido pela tal doutora Gracinda, que de graça, em minha opinião, não tinha coisa alguma. Tive que esperar cerca de 2 horas, conforme calculei, apesar de ter insistido mais de uma vez em minha solicitação para a mesma enfermeira, a quem eu já atribuía a condição de incompetente. Passado esse prazo, que me pareceu uma eternidade em virtude do hábito em ser atendido sempre muito rapidamente e ser muito exigente, sem aceitar qualquer explicação por mais plausível que fosse caso houvesse pequeno atraso, surgiu à minha frente ninguém menos que a tal da doutora Gracinda. Ao ver aquela mocinha, já irritado que me encontrava, esqueci-me por um momento sobre a real questão da minha chamada e resolvi apresentar a minha reclamação, questionando diretamente: aqui neste hospital costuma-se atender os pacientes com este prazo de tempo. E se eu estivesse passando mal? Aliás, doutora, aonde estou exatamente, que os meus filhos não vieram me visitar e me colocar em aposento mais do que adequado para a minha condição financeira e posição? Ela olhou-me com serenidade, de quem absolutamente não se sentira tocada diante das minhas reclamações, e com firmeza na voz, respondeu perguntando: Você, João Sálvio, quer uma resposta direta ou prefere que eu responda às suas indagações uma de cada vez? Ainda mais irritado com a postura da médica, primeiro pela intimidade no tratamento a mim dispensado com a ausência do doutor ou, pelo menos senhori, segundo, pela sua postura que me pareceu não se alterar com as minhas demandas, com ares visíveis de inconformação, eu disse: Caso seja possível, gostaria de ser devidamente informado com maiores detalhes. Muito bem. Inicialmente, você não é o único paciente desta instituição assistencial que mereça ser adequadamente atendido, por não ser classificado como portador de uma patologia de natureza grave e sim uma enfermidade ligada à pouca administração de virtudes essenciais do espírito, como por exemplo, respeito ao próximo, paciência, cordialidade e um pouco de altruísmo. Engoli em seco aquelas palavras que me pareceram acusações grosseiras e, caso eu não me encontrasse naquela posição fragilizada, faria aquela garotinha engolir cada uma delas. Porém, preferi manter-me calado, apesar do sangue ferver, para ter, no final, a questão que mais me interessava respondida. Agora, em relação às condições voltadas à sua acomodação, tenha a plena certeza que elas se encontram adequadas, pois nesta instituição, não fazemos diferenças pela posição ou importância que as pessoas possuíam, pois o que nos move como objetivo central é exercer uma assistência adequada para que cada um dos pacientes possa se conscientizar de sua situação, dentro do que lhe seja possível, obviamente. Não entendi patavina do que me era dito sobre a questão da minha acomodação ou os detalhes adicionais, mas não querendo criar mais embaraços que suspeitava poderem voltar-se contra a minha própria pessoa na questão do atendimento, achei melhor perguntar sobre os meus filhos. Doutora, os meus filhos foram informados do meu despertar, do meu retorno à consciência.
João, serão informados no tempo que se fizer necessário e tão logo você possa compreender sobre o seu real processo de conscientização, item dos mais importantes que ainda precisará ser trabalhado com mais vagar. Para isso, contamos com terapias que se utilizam das horas de sono, para que a mencionada conscientização possa ocorrer. De imediato, fiz a ligação com o sonho que eu tive com o meu avô Pietro e, quando fui perguntar a respeito do ocorrido, a luminosidade na película sobre o meu leito alterou-se novamente e, apesar de eu lutar bravamente, o sono se fez irresistível. Capítulo 11. Novo encontro. Para minha completa surpresa, novamente eu me vi saindo do corpo, deixando o leito e sendo atraído por uma força a qual eu não conseguia oferecer resistência. Mais uma vez o sonho se repetia, agregando agora um elemento mais delicado para as minhas emoções, porque o meu avô Pietro se encontrava no mesmo local em que eu o encontrara da primeira vez, todavia, nesta oportunidade, acompanhado da minha esposa Carmela. O choque foi enorme, pois ao vê-la, as lágrimas de imediato rolaram pelo meu rosto, sendo difícil controlá-las para poder iniciar algum tipo de diálogo. Ela levantou-se e veio em minha direção, abraçando-me carinhosa e demoradamente, sem que eu pudesse sequer retribuir-lhe o abraço, pois sentia-me como que anestesiado pelo inusitado da situação. Quando me recuperei um pouco e o controle me foi possível, repeti o seu gesto, literalmente agarrando-me a ela, colocando-me como um filho amedrontado, tendo encontrado o refúgio e proteção de uma mãe que poderia amar o mundo todo naquele iluminado instante. Fui convidado a sentar-me junto deles, tendo a Carmela à minha direita e meu avô à esquerda, sendo que ele colocou a sua destra em meu ombro e disse-me: "Creio que você deve estar com alguma questão mais imediata a ser respondida, não é, meu filho?" "Sim, meu avô, apesar de ser grato, não sei bem para quem estender esse agradecimento pela oportunidade deste sonho maravilhoso e, de certa forma, repetido com a sua presença." João, o que ocorre no presente momento não se trata de um sonho e sim da plena realidade da sobrevivência do espírito e de sua possibilidade de comunicação. Eu, Carmela e você somos criaturas reais, que se encontram definitivamente desligadas de nosso corpo físico, residindo agora nas dimensões próximas do planeta. A informação recebida não me chocou como da primeira vez, até me levou a responder da seguinte maneira: "O Senhor sabe que depois da morte o que encontramos é o nada." Isso é fruto da minha imaginação, que influi completa e totalmente no meu cérebro durante o processo do sono. Com os detalhes do encontro com a Carmela e de suas lágrimas emocionadas também, meu filho. A morte a qual você se refere não existe como muitos acreditam e pregam para as mentes desavisadas ou desinteressadas em suas realidades como criaturas de Deus e espíritos imortais. Essas informações, distorcidas aliás, a respeito do que é real, não passam de anestésicos para aqueles que procuram acreditar que vivem, sendo prisioneiros do imediatismo. Eu disse, acreditam que vivem, porque estão apenas de passagem por aquilo que entendem como vida, sem dar-lhe o verdadeiro valor da oportunidade sagrada que ela nos oferece de transformação para melhor dos valores equivocados que por vezes carregamos por séculos ou milênios. Perceba, João, que os tais pesadelos que você insiste em manter-se apegado foram, na verdade, experiências reais depois do túmulo e, posteriormente, duas existências quase que consecutivas, se não pelo pequeno hiato entre elas, no sentido de quebrar a tua relação com irmãos nossos que se mantinham em ódio permanente e mantendo suas posições de plena vingança. Hoje, todos eles se encontram reencarnados, no sentido de aliviarem os seus próprios dramas, dando uma oportunidade para você se recuperar e, uma vez conscientizado, renascer em berço simples para iniciar a sua trajetória em valorizar o que foi malbaratado, tanto no relacionamento com pessoas, como também os recursos que foram intencionalmente mal direcionados. Desperte, meu filho, para a realidade da vida, para que ela própria, que vibra no seu íntimo, não necessite de maiores recursos de corrigenda tão necessária para a mudança das suas escolhas equivocadas. Perceba que as pessoas não são seus satélites, prontas para te servir sem qualquer retribuição de tua parte, como se estivessem vivenciando uma existência à frente de um escravocrata vulgar.
Portanto, desça desse pedestal ridículo em que você se posicionou para que não venha, mais uma vez, cair fragorosamente, tendo que contar com a misericórdia divina, emanada através daqueles que procuram te atender, trabalhando para minimizar os sofrimentos que foram implantados em você mesmo, segundo a sua liberdade de agir, ignorando os avisos da sua própria consciência. Respeite-se como ser humano, filho de Deus e irmão de todas as suas criaturas, e procure refletir o respeito devido para as pessoas que te cercam, a começar da médica que lhe atende, aquela mesma que você se refere desrespeitosamente como mocinha. Quando fui replicar, despertei num sobressalto no meu leito, completamente atônito com o que acabara de me suceder. Capítulo 12. Méritos, apesar de tudo. Encontrava-me ainda sobressaltado com a ocorrência que me parecera real, procurando de alguma maneira conciliar as ideias, quando a película que envolvia a minha cama foi retirada e aos pés do meu leito estava ninguém menos que a médica jovem a quem eu me referira mentalmente algumas vezes como mocinha. Por tudo o que ocorrera no meu sonho ou fosse lá outra coisa semelhante, senti-me extremamente embaraçado à frente dela, de tal forma que, apesar dos meus recursos todos em enfrentar diversas situações na vida política sem demonstrar qualquer alteração nas minhas expressões por mais difícil fosse o momento, de alguma forma, eu não estava conseguindo controlar-me devidamente, porque a médica parecia auscultar os meus mais simples pensamentos. Era algo inexplicável, pois a sua expressão facial ou mesmo corpórea em nada demonstrava qualquer indício nesse particular, mas de alguma forma, me passava a certeza do meu íntimo estar sendo completamente desvendado. Procurando vencer esses momentos delicados, na verdade dizendo mentalmente para mim que algo do gênero, como leitura de pensamentos, era literalmente impossível, procurei olhar para a postura simples e ao mesmo tempo firme que a médica se apresentava aí, com disfarçada serenidade que eu realmente não conseguia possuir naquele instante, disse sem muito critério. Doutora, o meu descompasso deve-se ao sonho, fruto de minha imaginação, do qual acabo de despertar. Ela, fitando-me um tanto demoradamente, de acordo com a minha extrema exigência em ser atendido no menor prazo possível, disse com um tom tranquilo em sua voz. Quem dera tudo não passasse de um sonho, não, João Sálvio. Por vezes, procuramos de alguma maneira disfarçar a realidade no intuito de querer mantermos-nos fugitivos em relação a ela, para com isso buscarmos nos esquivar de compromissos que são nossos, os quais, por mais que façamos, não serão transferidos para os ombros alheios. Está na hora do despertar efetivo do campo ilusório que vem sendo mantido por você e preparar-se convenientemente para os desafios que lhe aguardam, pois diante das leis do Criador, não podemos ficar indefinidamente nos processos de adiamento, uma vez que essas mesmas leis estão inscritas em nós, para ser mais exata, em nossa consciência. As informações como um todo me causavam profunda estranheza, apesar de ao mesmo tempo, parecer que algo no meu mais íntimo do ser acusava serem verdadeiras aquelas palavras. Fiquei alguns instantes lutando contra esses pensamentos, pois as minhas convicções a respeito do que me ocorrera até então, estavam todas elas calcadas nas ocasiões ditas oníricas. Como eu me mantive calado, técnica que eu aprendera para lidar com situações de delicada administração, dando a chance do meu interlocutor ou interlocutora se manifestar e, com isso, por vezes, acabar se traindo, a médica sem qualquer preocupação, continuou. Se os seus métodos gerenciais enquanto no planeta não foram completamente adequados para a sociedade que o elegeu como o seu digno representante em determinados períodos, no sentido de angariar maior grau de simpatia e também manter-se em linha com a sua popularidade. As ações impetradas para os assim considerados cabos eleitorais e suas respectivas comunidades, terminou por beneficiar certo volume de irmãos e irmãs nossas, sendo essas suas ações os méritos que lhe foram registrados e contados para atendê-lo em duas existências de recomposição do corpo espiritual e, em paralelo, minimizar-lhe o sofrimento direto pela obsessão daqueles que foram as suas vítimas em passado relativamente recente. As dúvidas que estão te assaltando nos encontros ocorridos, inicialmente com o seu avô e logo em seguida a inclusão da Carmela, já são indícios suficientes para a realidade da sua existência como espírito, apesar da sua aceitação neste ponto ser em contrário, todavia,
calcada em preceitos pouco sólidos e sem qualquer fundamento que seja no mínimo aceitável. Não basta simplesmente achar, é necessário que nos empenhemos em esforço próprio e continuado para nos conhecermos, por menor que seja esse tentame, e buscarmos estabelecer bases sólidas em relação à nossa condição de seres imortais. Caso contrário, serão apenas opiniões de caráter pessoal, todas elas respeitáveis, contudo, sem bases adequadas em relação à lógica da vida. João, como você não desconhece, porque fazia parte de seus discursos rotineiros quando necessário para punir adversários, em suas palavras firmes, as leis existentes precisavam ser aplicadas, quer elas fossem aceitas ou não, de acordo com elas ou em total desacordo, conhecendo-as ou simplesmente ignorando-as, elas seriam aplicadas e ponto, reforçava você. O que me era dito, revelava não apenas conhecimento do que eu produzira externamente, mas checava em alguns itens minhas posições mais íntimas, intrigando-me enormemente. Sem poder responder à altura, porque notei a minha fragilidade sobre o que estava sendo narrado, achei mais prudente continuar calado, sendo que a médica, olhando-me nos fundos dos meus olhos, finalizou dizendo: procure refletir a respeito de todas as ocorrências experienciadas por você e, caso venha a se sentir confortável, procure o socorro do nosso Criador através da oração, até porque, Ele continuará te socorrendo, como o faz com todos nós, como pode ser constatado por você quando no extremo do seu desespero. Fique em paz, João, nas bênçãos do nosso Senhor. Capítulo 13. O que o amor produz. Habituado que me encontrava a obter respostas rápidas para todas as minhas solicitações, era necessário que eu me acalmasse e alterasse as estruturas mentais do caráter ansioso. Esse seria o meu grande desafio inicial, e para fazê-lo, não poderia garantir que não fosse necessário um esforço que eu considerava em vários momentos como sobre-humano, pelo menos dentro dos meus valores pessoais. Entretanto, seria adequado para o meu próprio equilíbrio que eu pudesse analisar as passagens atribuídas por mim como pesadelos ou sonhos desagradáveis que me atormentaram durante um longo período de tempo. Com o passar dos dias, fui sendo abastecido de novos diálogos com a doutora Gracinda, que eu me esforçava por tratar com o máximo cuidado e também promovia internamente uma luta enorme para respeitar, porque, em meus conceitos, mantive-me sempre acima das pessoas, principalmente das mulheres. Recordava-me de uma das conversas do meu avô Pietro, naqueles sonhos ou efetiva realidade, quando me avisou que as pessoas não eram meus satélites, todas elas prontas a garantir o atendimento dos meus desejos. Passei a refletir nas minhas recordações que surgiam com regularidade, trazendo-me um fundo de realidade naquelas situações que somente poderiam ser de fato vivenciadas, pois os frutos oníricos não teriam por si só tamanha consistência. As passagens ditas como morte do corpo físico, as duas existências posteriores à minha definitiva partida do proscênio terrestre e as conversas com o meu avô, acrescidas ainda do encontro com a Carmela, literalmente saltavam aos meus olhos, trazendo-me de volta todas as sensações, não apenas aquelas voltadas ao desconforto, mas também as assim consideradas mais agradáveis dos dois encontros mais recentes com os meus familiares, onde sentimentos positivos despertaram em mim uma maior capacidade de compreensão de quem eu era e o que de real ocorrera. As lágrimas faziam parte desse recordar, porque o arrependimento diante da constatação de ter perdido oportunidades valiosas na vida, soavam para mim como um autoflagelamento difícil de ser administrado. A postura orgulhosa que me mantivera em uma tola fascinação pela minha própria pessoa, ia gradativamente desmoronando à medida da minha conscientização, e quando em uma manhã, no auge do meu desespero, iniciando as cobranças íntimas, sentindo-me culpado por ter ocasionado tantos desacertos, a doutora Gracinda veio em meu socorro em uma das suas visitas, que me pareceu depois muito a propósito para o momento. Chegando como sempre serenamente, saudou-me com alegria sincera e iniciou perguntando como eu me sentia. Não seria necessário uma análise mais profunda ou esperar a minha resposta em virtude do meu aspecto falar por si só, tamanho o abatimento em que eu me encontrava. Quando se aproximou desta vez, mais próxima da cabeceira da minha cama, perguntou: João, você conhece a parábola do filho pródigo contada por Jesus?
Olhei para ela e lembrei-me de minhas peripécias quando questionado em assuntos que não dominava e como procurava me sair utilizando-me de alguma alteração no rumo da conversa para não demonstrar a minha ignorância, porém, desta vez resolvi enfrentar sem receio de qualquer classificação contrária à minha pessoa, respondendo: o meu contato com a Bíblia foi apenas para mantê-la em minhas mãos em algum momento que se fizesse necessário junto a comunidades religiosas para impressioná-las, nada mais. Sendo assim, caso você me permita, gostaria de contá-la para que você possa refletir a respeito dela, procurando fazer uma analogia com as questões que lhe tiram o equilíbrio quando de suas recordações. Ela é de extrema utilidade para demonstrar, na simplicidade em que se apresenta, o amor do Altíssimo operando sempre em nosso favor. Passo então à sua narrativa. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilhou, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Eu, de fato, não mais me reconheceria, pois à medida em que ouvia a parábola, meus olhos deixavam cair lágrimas discretas, como se fizessem parte de uma estrutura que viesse a desmontar todas aquelas que eu houvera enganosamente construído, na limitação das minhas próprias opiniões. Quando a minha interlocutora encerrou a narrativa, como se houvesse mergulhado no meu íntimo, disse-me: antes do dispêndio energético com o autoflagelamento ocasionado pela culpa, recordemos João, do amor do nosso Pai por todos nós, nas oportunidades sagradas que nos são dadas a cada instante da nossa vida. Agora, voltando a Jesus em seus imorredouros ensinamentos, todos nós estaremos como ovelhas que por vezes se perdem, no entanto, o pastor vigilante, que é representado por ele, nosso mestre, jamais deixa-nos ao abandono, antes, vai em nosso encalço para colocar-nos novamente em seu redil, simbolizado como o seu coração. Preciso continuar as minhas visitas aos demais pacientes, contudo, deixo você, solicitando que procure refletir a respeito, sobre o que o amor produz em todos nós. Capítulo 14.
Pedido de socorro pesar do conforto pela assistência recebida por parte da doutora Gracinda, logo as imagens das experiências das minhas saídas e reentradas no planeta retornavam com vivacidade, ferindo-me o íntimo, como se fossem elas lâminas afiadíssimas, que iam aos poucos fatiando-me internamente. Passei a questionar-me a respeito dos procedimentos impetrados na minha pessoa, na dúvida se eles realmente algum bem haviam me prestado, mesmo me livrando das criaturas que mantinham um ódio ferrenho contra mim, reconhecendo talvez tardiamente de minha parte que se eu me encontrasse na posição delas, com certeza, com o poder que possuíra, teria agido de forma direta e muito provavelmente cruel. Buscava reconfortar-me na parábola relatada pela médica, postando-me com clareza na figura infeliz do filho pródigo, mas, na tentativa de querer entender ou pelo menos aceitar a divindade e seu imensurável amor, resgatando-me dos meus delitos, as chibatadas morais agiam em primeiro plano. Quando o desespero tomou conta outra vez, próximo de tirar-me talvez a consciência, ouvi meu nome ser pronunciado por uma voz masculina, de timbre médio e suave. Enxuguei com as costas de minha destra as lágrimas que corriam aos borbotões pelo meu rosto, virando-me na direção de onde provinha o chamado, deparando-me com um rapazola que aparentava não mais de 16 anos, um verdadeiro adolescente. Surpreso com a visita, que se encontrava do lado esquerdo do meu leito e, procurando me recompor, respondi, pois não? Como vai, João? Saiba que é uma satisfação conhecê-lo. Meu nome é José Antônio, porém, sou mais conhecido nesta instituição por Zeca e, caso seja do seu interesse, você poderá me chamar assim. De princípio, achei uma ousadia o garoto ter me tratado sem qualquer formalidade, como se eu fosse um amiguinho de longa data, daqueles que se utilizam de apelidos ou diminutivos de seus nomes nas ruas ou dentro das escolas. Tal situação me contrariava ainda mais, principalmente por eu estar em um momento tão delicado quanto aquele no qual me encontrava, diante de tantos problemas não solucionados e com dúvidas que me assaltavam sobre tudo o que ocorrera. Ele continuou impassível, calado e olhando-me diretamente, como se pudesse adentrar nos meus mais íntimos pensamentos, desvendando-me por dentro, deixando-me de certa maneira um tanto quanto embaraçado. Como o silêncio passou a me incomodar, resolvi iniciar o diálogo, na tentativa de sair daquela posição desagradável. Tossi algumas vezes a princípio e perguntei, muito bem, José Antônio, você é enfermeiro? Ele com um sorriso tranquilo, respondeu apenas com uma palavra, não. Aquele tipo de resposta de certa forma me irritou, porque eu me recordava das pessoas que agiam dessa maneira, respondendo e ao mesmo tempo encerrando o assunto, procurando não dar margem ao diálogo. Voltei à carga, questionando com um tom de voz mais enérgico, o que você deseja? Ele, continuando com o seu olhar tranquilo e mantendo um equilíbrio que também me incomodava, devolveu a questão, é exatamente o que eu gostaria de saber, o que você deseja com a tua postura mental. Achei de uma petulância absurda por parte daquele moleque, e olhando-o com uma ponta de desdém, disse, escute aqui garoto, caso você não tenha o que fazer, vá incomodar outro, e trate de respeitar a minha condição de paciente. Ele não se deu por vencido e falou tranquilo, mas o que eu tenho que fazer diz respeito à tua pessoa, que de paciente não tem nada e sim de profunda impaciência mental, com a qual você vem se autoflagelando, apesar dos cuidados recebidos pela equipe que o atende e busca retirá-lo da sua posição de vítima, o que de fato você não é. Não sou enfermeiro, mas o voluntário destacado pela doutora Gracinda para acompanhá-lo em seu processo de recuperação, sendo que o período para realizá-la, está obviamente em suas mãos e será um tanto mais longo caso seja do seu interesse em manter-se irritado, menosprezando o trabalho daqueles que procuram apenas servir ao Cristo, te servindo. Faça um favor a você mesmo e procure o exercício do autorrespeito e do autoamor, para que essas potencialidades possam amenizar os desconfortos proporcionados pelo uso inadequado do seu livre-arbítrio. Minha vontade era saltar da cama e agarrar aquele insolente pelo pescoço, porque jamais alguém falara assim comigo, tão diretamente e, na minha opinião, ofensivamente. Contudo, ele deu-me mostras de que sabia como tratar de situações assim, porque continuou impassível diante do meu olhar fulminante,
as tuas intenções agressivas precisarão também ser trabalhadas para que elas não te levem de encontro àqueles que momentaneamente te olvidaram, mas que, no fundo, não te perdoaram. Portanto, não despreze a bênção divina do Criador, que permitiu o isolamento que ora ocorre. Está em tuas mãos as escolhas relativas ao resgate pelo amor ou pela dor, pois o que você promoveu para si mesmo, quando agia apenas em seu favor, aguarda-o no tempo. Saiba que agora é o momento para o início da reconstrução do edifício chamado relacionamento consciente e responsável. Então, eu volto a te perguntar, o que você deseja? As colocações do rapaz à minha frente impressionaram-me pela energia em que estavam envoltas, onde firmeza e paz se mesclavam, deixando-me batido em meus argumentos ou mesmo quebrando as minhas estruturas mais revoltadas naquele momento. Senti-me por um instante tão fragilizado, como se retornasse ao ventre materno, necessitando com urgência em ser protegido de um perigo iminente que eu não saberia sequer particularizar. Sem ter consciência exata do que se passava no meu íntimo, respondi apenas, peço que me ajude. Capítulo 15. Uma ponta de mudança. Pela primeira vez, pelo menos do que eu poderia me recordar, sentia que o meu mundo desabara à frente de um adolescente, cuja condição em maturidade e moralidade dava-me mostras de estar diante de uma criatura semelhante ao meu avô Pietro, não necessariamente pela idade e sim pelas emanações de uma atmosfera de confiabilidade que me era completamente estranha. De fato, confirmava a minha condição de uma criança perdida precisando de amparo imediato, mas, quando o descontrole do que ocorria estava a ponto de me assaltar, o meu interlocutor respondeu à minha solicitação de auxílio e falou: de acordo, João. Vamos iniciar então com o seu primeiro passeio de final de tarde. Demorei um pouco para responder, buscando controlar-me de maneira mais efetiva, e depois de respirar a longos haustos, respondi: José Antônio, eu não estou em condições de sair do meu leito. Ele, tranquilo em sua maneira de falar, informou: providenciei uma cadeira de rodas para os nossos movimentos iniciais, e peço que você se esforce em relação à sua acomodação. Em breve exercícios de locomoção serão realizados em área destacada para esses procedimentos, os quais permitirão o controle sobre o seu corpo e a consequente mobilidade. Sem que eu notasse o tipo de comunicação existente, aproximaram-se rapidamente dois enfermeiros munidos de uma cadeira que pareceu-me confortável e, com o devido cuidado, retiraram-me do leito, transferindo-me para ela, com tamanha destreza que me surpreendeu. Não ocorria qualquer desconforto com a nova posição e tão logo os enfermeiros se retiraram, o meu novo acompanhante se posicionou na condução onde, inicialmente, atravessamos a vasta enfermaria na qual eu me encontrava. Me chamou a atenção a paz que reinava naquele ambiente, onde algumas poucas movimentações de médicos ou enfermeiras se dava com uma mobilidade acima da média no quesito tranquilidade. Alcançamos um vasto corredor que, ao final, levou-nos à parte exterior da instalação, onde um jardim de grandes extensões encontrava-se no centro das instalações, todo ele florido e com alguns pontos providos de fontes, segundo a minha observação conforme íamos passeando pelo local. Uma dessas fontes, maior em extensão, possuía bancos ao seu redor, local onde o José Antônio estacionou a minha cadeira para melhor observá-la. O ruído da água cristalina transmitia ao ambiente maior dose de paz, como a exponenciar o que já estava produzido pelo jardim bem cuidado. Respirei aquele ar levemente perfumado, tendo a nítida impressão que a natureza me invadia naquele exato instante, transferindo-me parte de sua beleza e de suas energias calmantes. Eu me encontrava surpreendido, pois nunca houvera atribuído valor para coisas tão simples e ao mesmo tempo tão importantes até aquele instante, talvez, porque nunca tivera necessidade em ser atendido por medidas tão específicas voltadas ao meu equilíbrio. Deixei-me envolver por aqueles eflúvios que me pareceram superiores, até o momento em que algumas recordações retornaram à minha mente de forma acusatória. José Antônio pareceu captar o que ocorria no meu íntimo, porque se manifestou depois daquele período de silêncio, dizendo: notou como a natureza que nos cerca faz parte integrante da nossa própria.
Até porque, somos oriundos desses estágios mais primitivos que nos cercam, sem que a questão da primitividade retire o valor existente na experiência de cada um de nós, hoje posicionados como espíritos. Por isso mesmo, Jesus nos orientou que deveríamos procurar amar o próximo como a nós mesmos, porque tudo se liga nas obras do Criador, e hoje, esses nossos irmãos que se apresentam como princípio inteligente ou espiritual, os quais estagiam não apenas no reino vegetal, mas procedem do mineral, passando por este que nos cerca, para depois alcançarem o reino animal e daí para o hominal, na conquista que fazemos até alcançarmos a condição de espíritos, são, quer admitamos ou não, todos eles nossos irmãos. Sendo assim, a relação de caráter energético é natural entre todos nós, bastando que façamos o esforço para reduzirmos o nosso orgulho e podermos enxergar a grandiosidade de Deus nas expressões mais simples da vida. Eu olhei para o meu interlocutor demonstrando em minha expressão toda a ignorância sobre o que me era dito, apesar do meu orgulho evitar demonstrá-la, por eu classificar o desconhecimento como fraqueza absoluta. Uma pequena ponta de mudança ocorria no meu íntimo, porque pelo que me lembrava, era a primeira vez em que eu não me preocupava com o fato de não possuir qualquer informação sobre o que era tratado. Para que eu não ficasse embaraçado diante da falta de cultura no que era mencionado, José Antônio convidou, vamos nos aproximar um pouco mais da fonte, para que possamos nos refrescar com a sua água cristalina e fazermos contato com essa realidade que acabo de mencionar. Valorizei cada palavra que me era direcionada naquele instante, surpreendendo-me comigo mesmo a respeito da mudança que se operava em mim. Era como algo que estava represado no meu interior e que, de alguma forma, eu insistira em não permitir que desabrochasse. Em momento oportuno, eu precisaria entender o porquê de tudo aquilo que se processava no meu íntimo. Capítulo 16. Importantes questões. Ao ser posicionado próximo do líquido cristalino, movimentado suavemente na belíssima fonte, senti que energias novas me invadiam, como se a natureza da água mantivesse contato direto com o meu sangue, revitalizando-me agradavelmente. Impressionou-me fortemente aquela sensação que, em seguida, despertou em mim os mais íntimos sentimentos de paz, algo que eu nunca houvera sentido tão aprofundadamente. Foi quando José Antônio manifestou-se, dizendo: percebe como a presença do Altíssimo se confirma nessas expressões tão simples e ao mesmo tempo tão necessárias para todos nós, na manutenção da vida de relação, demonstrando que tudo se interliga, conforme falávamos há pouco. Exatamente por isso, precisamos nos abrir para o seu amor, para que nesse contato tenhamos a possibilidade de ampliarmos o conhecimento a respeito de nós mesmos e as oportunidades que nos são concedidas para os acertos que precisamos realizar quando diante dos nossos equívocos ou a continuidade dos nossos esforços na ampliação das nossas virtudes, todas elas incitas em nosso ser, pois herdeiros que somos da divindade, precisamos nos exercitar com regularidade para alcançarmos o divino em nós. Eu me impressionava com o que me era dito, principalmente por vir direto de um adolescente, que me despertava profundo grau de confiança, coisa que eu pouco costumava valorizar, porque o que temos para dar, costumamos refletir com facilidade nos semelhantes. A desconfiança sempre fez parte da minha vida e, naquele momento onde parecia que a consciência me despertava, pelo menos em pequeno percentual, percebia que as minhas ações, grande parte delas aliás, eram regidas exatamente dentro deste patamar com aqueles com os quais eu me relacionava, a começar pela minha própria esposa, que tinha as suas atitudes também vigiadas por mim, apesar de nunca ter me dado qualquer motivo que viesse a gerar uma ponta de descrédito. Mais uma vez tive a nítida impressão de que os meus pensamentos podiam estar sendo captados ou, talvez, eu estivesse pensando em voz alta, por conta de tudo o que me envolvia ser de profunda beleza e enorme dose de realidade, como se eu pudesse estar completamente devassado em meu íntimo. Tomado de uma coragem em grau diferenciado do que eu atribuía a tal sentimento, resolvi enfrentar o que mais me incomodava desde o meu despertar, incluindo tudo o que de mais significativo já havia me sido dito pela doutora Gracinda. Respirei a longos haustos para produzir em mim maior dose de tranquilidade, antecipando o que poderia me ser dito ter grande chance de não me agradar, perguntei:
O que eu venho sendo esclarecido sobre a minha presente condição, possui algum senso de realidade. O meu interlocutor pareceu-me esperar o questionamento, pois sorrindo inicialmente, disse em seguida: que nos encontramos em dimensão paralela. Que a morte não existe como a classificamos. Que a divindade não exige que a aceitemos a não ser através da constatação lógica realizada por nós mesmos à medida da nossa evolução. Que as suas experiências assim tratadas como pesadelos foram de fato reais, visando a tua e a proteção daqueles que o perseguiam, pois eles necessitam, como filhos de Deus que são, também de novas oportunidades. E, que não existem privilégios nas leis de Deus, conforme você mesmo vem constatando. Sim, tudo o que eu acabo de responder através de questionamentos para as suas reflexões, expressam o caráter total da verdade. Eu estava boquiaberto com a síntese feita pelo José Antônio, que através dos pontos abordados, em forma de perguntas, esclarecia as minhas experiências, fazendo vibrar no meu íntimo os mais profundos sentimentos, dando-me a certeza da verdade, quebrando as ilusões que eu criara para, de alguma forma, fugir dela. Novamente, as imagens com características vivas retornavam para mim, como se eu pudesse revê-las em velocidade espantosa, desde os primeiros e desagradáveis momentos experimentados no hospital, até aquele instante de literal encontro com a minha realidade. As lágrimas desta vez surgiram, mas em uma condição diferenciada, na expressão comum, lavando-me a alma num misto de dor, entremeada pela felicidade do esclarecimento. Capítulo 17. A melhor posição. Depois de alguns minutos de profundo desabafo proporcionado por lágrimas abundantes, José Antônio, ao ver-me mais recomposto, convidou-me para estender um pouco o passeio, depois de questionar-me se era do meu interesse a sua continuidade. No meu quadro, sendo esta a primeira oportunidade em estar fora do leito, concordei com a sugestão, e fui então sendo conduzido pelas alamedas verdejantes e floridas até encontrarmos-nos com um outro grupo de pacientes, todos eles também portando dificuldades de locomoção, instalados em cadeiras de rodas tal qual como eu, e outros, em melhores condições, fazendo uso de muletas ou bengalas. Sem que eu notasse, um senhor de meia idade, utilizando-se de uma bengala, aproximou-se pela lateral da cadeira e, estacionando ao lado dela, expressou-se com uma frase curta. Eu te conheço. José Antônio, que me conduzia, parou por um instante permitindo que o cavalheiro continuasse. Ele, sem qualquer cerimônia, disse: Você é o tal Dr. João Sálvio, político em nossa região, extremamente conhecido por defender os interesses do seu cargo e os seus pessoais, dando-nos as sobras das verbas que eram transferidas para a nossa comunidade, a qual deveria ser de fato beneficiada. Era um insulto direto, que em outros tempos e possibilidades físicas, eu teria revidado com alguns belos safanões no petulante, entretanto, a minha posição e conhecimento atual, pelo mínimo que fosse, não mais permitiria qualquer atitude, porque no fundo, o que o homem dizia, tinha um percentual altíssimo de verdade. Da postura orgulhosa que me era natural, engoli em seco aquelas acusações, não conseguindo dizer uma palavra sequer em contrário, quando ele, olhando-me com maior dose de ódio e completo desprezo, finalizou. Pelo que vejo, você está internado neste hospital em condição mais delicada quando comparada à minha própria. Espero, para o bem da nossa sociedade, que a sua saída seja direta para o cemitério e que a terra lhe seja leve. Em seguida às rudes palavras, virou-se de costas para mim e se retirou, deixando-me cabisbaixo diante do inesperado. O meu acompanhante, por que não dizer instrutor, colocando suavemente a sua destra em meu ombro, disse: Devo felicitá-lo pela sua atitude diante da violência verbal pela qual você acaba de passar. A administração do silêncio suprimiu um embate que não teria um vencedor, simplesmente causaria maiores desequilíbrios entre ambos, ocasionando um dispêndio de energias necessárias à sua recuperação e também à do nosso irmão. Procurando me recompor do literal embaraço em que eu me encontrava, falei: Agradeço as suas palavras de reconforto. Na realidade, um anestésico para a dor que eu acabo de experimentar, apesar de ser a pura verdade o que foi declarado pelo meu interlocutor.
Pena que sequer tive tempo para informar-lhe que a terra e os demais desdobramentos não me foram leves, não obstante certo grau de merecimento, que hoje entendo não ser de forma alguma punitivo e sim caritativo e reeducativo com a minha pessoa. O meu jovem instrutor complementou. Louvo mais uma vez a sua disposição na aceitação da lógica da vida, das leis existentes que agem em nosso favor e da sua compreensão em relação ao seu estado atual. Notou que o nosso irmão ainda mantém a condição mental como se estivesse encarnado. Essa condição não seria o problema central em si, porque o Senhor aguarda com o sagrado medicamento do tempo que nos conscientizemos do que somos, espíritos imortais. No entanto, as dificuldades maiores que ele apresenta de chofre, estão voltadas ao controle do verbo e o exercício da caridade. José Antônio, não pense que eu me encontrava sob controle absoluto, porque desejo em dizer poucas e boas para ele não me faltou. Tenho absoluta certeza em relação ao que você me informa, mas diante da enfermidade, mesmo que o enfermo nos aponte o dedo revestido com a verdade, a melhor posição será sempre a do silêncio, como medicamento eficaz, aquele mesmo que mencionei sobre a bondade divina em nosso favor, para que um dia a luz se faça em todos nós e passemos a nos tratar como irmãos, amando-nos conforme ensinado por Jesus e aí sim, com a disposição nova lastreada no amor, respeitarmos-nos uns aos outros, principalmente diante do equívoco do nosso semelhante. Que poderia ser muito bem o nosso próprio. Por agora, sem mais delongas, sigamos em nosso passeio. Capítulo 18. Recursos não empregados. Enquanto José Antônio me conduzia nas belas e floridas alamedas, algo me intrigava em relação ao contato que eu tivera com aquele senhor. Procurando dirimir a dúvida que tal encontro proporcionara, resolvi perguntar ao meu acompanhante, José Antônio, estou curioso em relação às questões do tempo, pois o cavalheiro que me abordou de forma tão irritadiça, falou-me como se estivesse internado nesta instituição há não muito tempo. Faz sentido a minha observação? Faz sim, João, mas, o que é o tempo para nós, os imortais? Uma simples medida que está vinculada à nossa condição evolutiva, agregado ao espaço que ora ocupamos, seja nesta dimensão ou em outras, mais materializadas ou não. Logo, o período informado a você, depois de todas as suas experiências que lhe pareciam configurar como pesadelos, possuíam características de largo prazo. Não, absolutamente. Davam-me a literal impressão de serem não mais que algumas horas. Então, muitos dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão como assistidos, dependendo da fixação mental em que se mantém, podem vivenciar uma realidade que se encontra no passado, considerando obviamente a medida de tempo que utilizamos em nossa presente dimensão, que pouca diferença possui quando comparada à crosta terrestre, por estarmos muito próximos a ela. Como simples ilustração, as nossas recordações não agem dessa maneira em nós. Quando nos recordamos dos momentos felizes, eles não estão literalmente no presente. Concordo. Os infelizes também. Neste ponto, lamentavelmente, porque os assim classificados como infelizes, são exatamente eles que podem muitas vezes, dependendo de suas estruturas de relacionamento, ser as bases que sustentam as criaturas em processos de vindita, que se arrastam em determinados casos por séculos ou mesmo milênios. Não encontramos ainda o ódio, o preconceito, o orgulho e o egoísmo, fazendo parte de grupos consideráveis na sociedade planetária e mesmo naquelas que estão em suas dimensões paralelas. Quanto às demais dimensões, confesso minha total ignorância por sentir-me ainda muito materializado, se posso usar este termo. Mas o que você me diz, faz sentido, sim. Diante o que você expõe, creio que esse tempo, período benéfico em meu favor, procurando minimizar as perseguições que hoje noto serem merecidas e impetradas pelos meus desafetos, modificaram todo o panorama da região onde um dia me responsabilizei no cargo que ocupava. Digamos, João, que as alterações não se realizaram conforme a proposta que foi apresentada, uma vez que elas ficaram no terreno da teoria, não apenas para aqueles que deveriam ser beneficiados diretamente, mas também para as gerações futuras. Sendo mais objetivo, os recursos destinados à educação, por exemplo, e não utilizados adequadamente,
causaram considerável hiato nas mentes que estavam sequiosas para a intelectualização e consequente melhoria de suas condições por conta do esforço com maior dose de discernimento, influenciando inclusive, na coletividade como um todo e, com o passar do tempo, nas gerações seguintes, conforme citei há pouco. Como mais uma amostra, os valores destinados à saúde e não investidos, levam a muitos dos nossos irmãos ao desencarne prematuro, porque a ausência de cuidados básicos, terminam por comprometer o período programado para que o espírito realize todos os seus compromissos na reencarnação em que se encontra. Não somos máquinas produzidas em série com datas específicas de validade, e sim espíritos ainda em fase evolutiva, na faixa de provas e expiações, onde a ignorância pode produzir danos em relação a nós mesmos, através da falta de cuidados e de informação. Naturalmente, nada ocorre por acaso, porque o acaso não existe nas leis soberanas de Deus, contudo, tenhamos em mente que o livre-arbítrio está para todos nós e, como justiça do Criador, dá-nos a oportunidade de utilizá-lo como nos aprouver, sendo pela lógica que assumamos as responsabilidades pelos resultados alcançados. José Antônio, significa dizer que a minha liberdade de agir prejudicou diretamente a sociedade pela qual eu tinha certa soma de responsabilidade. Para aqueles que deveriam estar sob a sua guarda, diante de suas provas pessoais que lhes diziam respeito, poderiam ser elas em muito minimizadas, caso as tuas ações estivessem voltadas para o correto proceder na utilização dos recursos. Surpreende a minha capacidade de análise do Rapazola que estava à minha frente e as suas palavras, comedidas, porém adequadas e verdadeiras para o momento, que agiam em mim não como acusações, mas como o despertamento da minha consciência em relação ao que eu deixara de fazer. O meu interlocutor, com demonstração de profunda caridade, disse: mas o momento e o que nos reserva o futuro, não poderá estar balizado em lamentações, e sim utilizarmos as nossas energias de forma conveniente, procurando fazer, a partir do hoje, o melhor que estiver ao nosso alcance. Entendo o que você me diz, José Antônio, no entanto, o que eu posso fazer de prático para a comunidade a qual eu fui responsável, estando ainda internado neste hospital? Ele sorriu levemente antes de responder, para em seguida sugerir: faça preces por eles, João, preces intercessórias junto ao Criador, e quando você estiver mais recuperado, poderá iniciar o trabalho com o próprio suor do rosto, sem desviar-se dos valores reais da vida, que são todos eles voltados não apenas para a construção da nossa felicidade, mas acima de tudo, que ela seja partilhada com todos os semelhantes e aí, compreenderemos finalmente a realidade de nossa irmandade diante do Criador. Capítulo 19. Nem que seja o mínimo. Não demoramos muito mais nos extensos jardins da instituição e logo eu estava novamente acomodado em meu leito, sentindo-me um pouco mais refeito nas questões orgânicas, mas em relação às minhas recordações da experiência como homem forte na região que deveria ter recebido não somente o meu amparo de caráter pessoal, mas inclusive, na administração dos recursos que não me pertenciam e sim aquela gente que experimentava tanta provação em seus programas reencarnatórios, em relação a esses importantes aspectos. Eu me sentia um farrapo humano. As palavras do jovem e, por que não dizer, do experiente e maduro José Antônio, calaram fundo em mim, sendo que as suas orientações a respeito da prece em favor daquelas pessoas que deveriam ter sido por mim assistidas e seus respectivos descendentes, iriam me tirar da condição autoacusatória e, por que não dizer, autoflagelante. Apesar de não ter uma ligação que eu pudesse considerar sincera com a divindade, com Jesus ou outros daqueles que haviam sido santificados, dentro da religião em que os meus pais tentaram me educar, cerrei os meus olhos suavemente, e com rapidez as imagens da pobreza extrema se fizeram presentes, onde vilas inteiras, desprovidas de quase tudo, com crianças esquálidas e subnutridas, pareciam suplicar por mais um dia de vida, diante de seus pais tão deficientes em seus respectivos corpos, que maltratados pela falta do básico no quesito da alimentação. Muito pouco podiam fazer para minimizar-lhes a situação de pura miséria. As lágrimas retornaram de imediato e eu passei a suplicar por eles, pedindo a Deus e a Jesus que me permitissem fazer algo de mais concreto, porque em minha completa ignorância, jamais imaginaria que a prece passaria a produzir,
com o tempo, assistência das entidades protetoras desses nossos irmãos e irmãs, dando-lhes maior quantidade de material denominado amor, elemento energético indispensável para todos nós, para que, com isso, em suas atuações elas pudessem ser mais efetivas, diminuindo a dor e o sofrimento daquelas criaturas pelas quais eu também me sentia responsável direto. Somente com o tempo e estudo a respeito de assunto tão importante é que pude avaliar o benefício de um pedido sincero ao Criador em favor de suas criaturas, nossas irmãs. Mas, naquele momento de súplicas, quando o orgulho e egoísmo passaram a ser um pouco diminuídos, quando o pedestal em que eu tolamente criara, de maneira fascinada na minha própria pessoa, veio a se quebrar, é que eu comecei a perceber as questões voltadas para o tempo e recursos que desperdiçara. A certeza da necessidade de fazer algo de concreto, além das minhas orações intercessórias se fizeram em mim, tomando a minha mente e tão logo eu pudesse, pediria ou suplicaria mesmo aos responsáveis por mim na instituição que me recolhera e me tratava tão bem, que eu pudesse agir em campo, trabalhar diretamente com aquelas almas sofridas ou mesmo os seus descendentes. Como, eu sequer poderia imaginar, mas com certeza recursos deveriam existir para que pudessem ser utilizados. Afinal, não era comum ouvir popularmente que Deus tudo pode. Talvez eu, como sua criatura arrependida da forma como me encontrava, pudesse também fazer alguma coisa, mesmo que ela representasse o mínimo para os meus semelhantes. Capítulo 20. Reflexões de um recém-desperto. A ampulheta derramou rápido a sua areia e em alguns meses eu estava recebendo alta da ala de tratamento intensivo. Como a minha resposta na terapia nas sessões fisioterápicas haviam dado excelente resultado, eu já havia conquistado a condição de caminhar normalmente. Sempre na companhia do José Antônio, o qual dedicava algumas horas do seu dia para me orientar e literalmente motivar-me, não só nos aspectos do autocontrole do meu corpo, como também na posição nova em que me encontrava, como espírito desencarnado. Surpreende-me em matéria de tecnologia o que era empregado para a recuperação dos internos no sentido de locomoção, mas o mais surpreendente era a constatação de que o corpo espiritual mantinha-se com as condições similares quase em tudo, como se eu jamais houvesse saído da crosta planetária. As explicações se faziam intensas por parte do meu jovem orientador, que de jovem mesmo possuía somente a aparência, pois em matéria de conhecimento poderia ser classificado por mim como espantoso. De minha parte, não ousava questionar-lhe as experiências, porque algo eu de fato iniciara nos meus exercícios no sentido de não querer que o mundo girasse ao meu redor e, por consequência, me dessem todas as explicações que a minha curiosidade ou interesse demonstrasse, apesar da luta intensa travada no meu íntimo, procurando amenizar essas tendências, que a simples morte do invólucro físico não alterara em coisa alguma. O descanse em paz, ou a sabedoria atribuída por algumas pessoas quando do contato com os seus mortos, por eles se encontrarem fora da dimensão física, caía por terra à frente de uma simples comprovação, até porque continuávamos a ser o que de fato somos ou construímos no planeta, apenas não utilizando mais de uma roupagem adensada. Bem, pelo menos esse era o meu caso. Contudo, na instituição onde eu me encontrava, não havia ainda conhecido alguém que houvera se tornando um gênio ou um santo pelo simples fato de ter cambiado de dimensão. Mas, se de um lado eu havia conquistado a tão desejada alta, precisava agora saber quais seriam os próximos passos a serem dados por mim a respeito do que deveria ser reservado para os assim tratados recém-despertos. Foi rápida a resposta para a minha questão, pois fui transferido para um pequeno aposento, quase de regime militar, contando com uma cama e uma pequeníssima mesa, sendo que qualquer outra instalação visando atender às necessidades das pessoas hospedadas naquele local, eram totalmente compartilhadas. Para quem estava acostumado a viver em palácios, o aprendizado das duas rápidas passagens pelo planeta, no sentido literal de ser escondido dos meus desafetos, em locais paupérrimos, davam-me agora a dimensão exata de não ter construído praticamente nada que me permitisse quaisquer direitos e toda a conquista, entendia finalmente, estava voltada para a realização do bem, não somente em nosso favor, mas também e principalmente em favor dos nossos semelhantes.
Duras constatações, porém necessárias, pois na minha experiência em lidar somente com as coisas da matéria, me fascinando por posições e por que não dizer por mim mesmo, eu houvera limitado a proposta do crescimento, onde a oportunidade da reencarnação não está apenas voltada para simplesmente obter o sucesso no mundo, mas sim aproveitar as lições que o mundo nos oferece a cada dia e obtermos o sucesso como espíritos que somos. Nas minhas leituras do Novo Testamento, eu procurava refletir sobre o ensinamento do Cristo em relação à acumulação dos tesouros no céu do nosso interior, e quanto aos galardões, eu já havia recebido, e muito, pelo reconhecimento dos homens, aqueles que também estavam voltados para os interesses imediatistas. Todavia, o momento não era para reclamações ou qualquer espécie de vitimização, e sim procurar a construção de algo útil, abraçando um serviço que viesse a me oferecer a mínima chance de trabalhar o meu íntimo, transformando-me dentro do possível em um novo homem.